sobre cavidade oral, certo? A cavidade oral, ela é basicamente formada pelo que a gente chama cavidade bucal e a zona óssea, que a zona óssea a gente colocou em outro vídeo separado, certo? A cavidade oral também, a gente tem o que a gente chama de paladar duro, paladar blando e istmo de las fauces, certo? A gente vai estudar cada uma dessas coisas, que elas são importantes e se toma em parcial oral, especialmente a Nato A ama o que a gente chama de istmo de las fauces, certo? Istmo de las fauces. A Nato B também gosta muito, mas como vem um tempo já que não cobra mais prova oral, ele não vem perguntando isso, porque prova Pint, às vezes você encontra o paladar, às vezes não encontra, tem preparado, não tem, enfim. Os preparados de boca não são preparados muito frequentes, geralmente já são mais deteriorados, você vê um pouco em alguns dos preparados, então é um tema meio sensível para preparado. Mas vamos lá. Então, primeiro, a boca ela é compreendida entre o espaço do orifício da entrada bucal e até o istmo delas fauces, certo? Isso é a boca. Então, orifício de entrada geralmente a gente chama a região do vestíbulo, né? Mas seria a entrada da boca até o istmo delas fauces, que são os pilares que a gente vai ver, certo? Isso é boca. Do istmo para trás já é faringe, que é tema dessa semana também, certo? Beleza, maravilha. Outra coisa, quando a gente fala boca, você tem que lembrar que o que está dentro ou anexial a essa boca, por exemplo, dentro da boca a gente tem a língua e em anexo a essa boca a gente chama sistema anexial digestivo, por quê? Porque ela auxilia a boca na sua função, que é a função digestiva propriamente dita, né? Que são as glândulas salivares, por exemplo. E os dentes, certo? Lembrando que, especialmente em anatomia aula da UNLP, eles gostam muito de cobrar a articulação do dente, certo? A articulação do dente ela é de tipo gonfoses, certo? Gonfoses. Ela é uma sincondroses gonfoses, certo? Maravilha. Aqui a gente tem também que a gente tem que entender qual é ou quais são as paredes da boca. Por exemplo, na parede anterior é a cara posterior do lábio. Não é a cara anterior do lábio. A cara anterior do lábio já é para a região de fora, já é para a região do orifício realmente dito. Aqui dentro, da parte posterior do lábio, para dentro é que é boca. Entende? Por lá por trás, na parte posterior, a gente tem um fim da região bucal, que é o paladar blando. E o que seria até chegar ao istmo de las fauces, certo? Que é o paladar blando. A gente tem na região lateral a bochecha, né? Que é a mexixa, né? As mexixas. E superior a gente tem paladar duro, formado por maxilar e palatino, e o piso da boca, que é conformado pelos músculos gênio e miloioide, certo? Então, a gente tem aqui o gênio e o milo. Gênio e milo, certo? Maravilha. Então, lembre que paredes da boca é um tema, quando se cobra a boca, ele vai querer saber. E o que é boca exatamente? A boca é o espaço entre o que seria o lábio posterior até a região do paladar blando, o istmo de las fauces, né? Dali para frente, lateralmente a mexixa. Na região inferior seria o piso da boca, que é formado pelos dois músculos gênio e milo, e a região do paladar duro, que é a região superior. O paladar mole também é região superior, sabe, gente? O paladar duro também é região superior, mas é superior mais anteriormente. E o paladar blando, ele é superior, mas mais posteriormente. Por isso que a gente bota ele como posterior, certo? Maravilha. Aqui é uma outra coisa que às vezes pergunta, o que é o vestíbulo, né? O vestíbulo da boca. O vestíbulo da boca, no caso da boca, é o espaço entre lábios e arcada dentária. É essa região aqui, esse buraquinho que tem entre lábio e arcada dentária é o que a gente chama de vestíbulo, certo? Vestíbulo. Maravilha. Sobre os lábios, né? Encias e tudo mais, que é a gengiva e o paladar, lábios mais que nada, um pouco sobre inervação é o máximo que se pode perguntar, motoramente é o facial e sensitivamente é o nervo infraorbitário, que vem da rama do trigêmino, e o nervo mentoniano, que também é da rama do trigêmino, certo? Então, sensitivamente são ramas do trigêmino. E o paladar, aí quando a gente fala de paladar, por outro lado, então o lábio já foi, né? Aí vocês já entenderam o que é vestíbulo, o que são paredes da boca. Agora, quando a gente entra em paladar, você tem que entender que o paladar ele é dividido em dois, paladar duro e paladar blando. Paladar duro é paladar ósseo, gente. Paladar ósseo. O que é um paladar ósseo? Principalmente é maxilar superior e palatino, certo? Maxilar superior e palatino. A lâmina horizontal do maxilar superior ou lâmina horizontal e a porção horizontal, perdoe, porção horizontal e o que seria a apófise palatina do maxilar superior e o que seria, por outro lado,
as lâminas horizontais do eixo palatino, certo? Essas duas são o que seriam o paladar duro. Maravilha. Então, não esqueçam, a região do maxilar superior, certo? A sua região superior da maxila superior, juntamente com a apófise palatina e a lâmina horizontal do palatino, principalmente, fazem parte do que a gente chama de paladar duro, certo? Aí a gente diz que esses 2/3 anteriores são paladar duro, que é essa porção aqui, ó. Isso aqui é paladar duro. Por outro lado, o 1/3 posterior até o istmo de Las Fauces, lembre sempre, até o istmo de Las Fauces, é o que a gente chama de paladar blando, ou paladar mole, né? No português. Paladar mole é porque ele é conformado de músculo, gente. De músculos que a gente vai ver nessa aula também, tá? Tudo isso, obviamente, está pisado por mucosa e que o paladar ele está muito irrigado pela artéria esfenopalatina e pelas artérias palatinas descendentes, certo? As ascendentes, parte dela também pega o paladar, mas a maior parte dela pega o que seria a região das fossas nasais, tá? A gente fala de região esfenopalatina, artéria esfenopalatina, e aqui a gente entra voltando àquele princípio, né? A artéria maxilar interna dando a esfenopalatina, que vai principalmente a região da boca e a região do nariz. Então, a gente está voltando a ver uma coisa que é muito importante em anato, né? Beleza. Então, isso é o paladar duro. A gente já falou dele aqui, ó, o paladar duro, certo? Que é a porção óssea. O paladar blando, que é principalmente a sua região posterior e superior, certo? A gente é formado por cinco músculos, dentre eles os peristafilinos. Aqui, gente, você tem que entender que tudo aqui é estafilino, certo? Seja próximo ao estafilino, que são os peristafilinos, seja na região da língua, que é o glossoestafilino, na região do palato, que é a região do paladar, que é o palato estafilino, ou relacionado com a região da faringe, que é o faringoestafilino, certo? Então, a primeira coisa que quando você pensa em paladar blando é os estafilinos, seja ele próximo, que é o pere, seja ele relacionado ao paladar realmente dito, que é o palato, o glosso ou o faríngeo, certo? Beleza. Olha só, quando a gente fala de peristafilino interno, que é o elevador do paladar, do velo do paladar, que é esse aqui, ó, elevador do velo do paladar, a gente tem que saber, primeiro, o de sempre quando a gente fala de músculos, né? Vai desde a parte petrosa do temporal e da trompa auditiva, da trompa de Eustáquio, até o que seria a aponeurose palatina, certo? Que está lá na região do palatino. Beleza, a ação, ele eleva e joga hacia atrás, inervado pelo plexo faríngeo. Olha só, o plexo faríngeo, ele é o principal componente nervoso quando a gente fala de paladar, certo? E da região faríngea, obviamente, né? Vez por outra, a gente vai ver, por exemplo, mais relacionado à região anterior, um pouco do que seria facial, um pouco do que seria trigêmino, mas especialmente de músculos. Músculos, a grande parte, especialmente da região mais posterior da boca, é plexo faríngeo mesmo, tá? Joia. Por outro lado, a gente tem o elevador, esse elevador do velo, que é o peristafilino interno, né? A gente tem ele. Beleza. Aí a gente vem o próximo, que seria o tensor do velo. Ele é um músculo que praticamente está na mesma região. Qual é a região que a gente está falando, gente? É a região pterigoideia, né? Região pterigoideia, certo? Ele pega ali da região pterigoideia junto com o elevador do velo, agora um pouco mais profundo, né? Olhando desde posterior a anterior. O que a gente tem aqui? Ele vai dar pós-pterigoide, certo? Fossa escafoide, beleza? Que está ali também nessa região, e a trompa de Eustáquio, que é da região da faringe. Distalmente, ele vai até o gancho da pós-pterigoides, certo? O que vai rodeando ela e toda a região palatina, beleza? Por isso que ele está um pouco mais profundo. O outro é só um pouco mais superficial, já está mais para fora da pós-pterigoide, certo? A ação dele é tensar o velo e dilatar a trompa de Eustáquio, que é o que você faz quando você, por exemplo, sente o ouvido tapado, certo? É o tensor do velo que lhe ajuda. Quando você faz assim, o tensor do velo é que dilata a trompa de Eustáquio para desobstruir o seu ouvido, certo? Beleza. Esses são os famosos peristafilinos, gente. Interno e externo. Aqui é externo, ó. Externo. Certo? Externo. Maravilha. Depois, a gente tem o famoso músculo da úvula. Esse músculo, gente, é a famosa campana, que a gente chama em espanhol, né? A campainha que a gente tem lá no fundo da boca. Campana. Certo?
Ele vai desde a apófise da espina nasal posterior, vocês lembram que a gente tem que saber isso na região de fossas nasais, até a aponeurose palatina também, igual o peristafilino interno, ele faz contração, inervação, plexo faríngeo. Quais são os músculos mais importantes da região do paladar blando? O glosso estafilino e o faringo estafilino, certo? O glosso e o faringo estafilino. Por que eles são os mais importantes? Porque eles formam o que a gente chama de istmo de las falsas. Isso daqui, gente, é pergunta, rapaz, pergunta que está em todo o parcial, é a nato A e B quando é prova oral, certo? Quando é prova de pint, foi o que eu falei para vocês. Às vezes é meio difícil colocar um preparado de boca, mas quando tem, pode ser que caia a região do istmo de las falsas, certo? Beleza. O que seria isso, Diogo? O palato glosso, né? Palato glosso e o palato faríngeo. O glosso é que vai na relação com a língua, né? Ele é o arco posterior. Por quê? Porque o istmo de las falsas, a gente tem a boca numa visão lateral, na visão sagital, né? Chega lá no fundo, eu tenho um arco, eu tenho uma tonsila, que seria uma amígdala, né? E eu tenho outro arco, certo? Esses arcos que delimitam a partir da tonsila palatina, o que delimita essa tonsila palatina é o que a gente chama istmo de las falsas. E ele é justamente o delimitador da boca na região posterior. Só que o istmo, como ele tem dois pilares, ele tem um pilar que está mais para trás, mais próximo da faringe, que é o tubo, né? O tubo que leva à região digestiva, digamos assim, é a faringe, certo? E tem uma parte mais anterior que está relacionada diretamente com a boca, que é o palato, que é a região do arco anterior, certo? Que é especialmente o músculo palato faríngeo. Qual é a grande coisa aqui, né? Que olha só, o palato faríngeo ele é mais anterior, só que ele não se relaciona com a faringe, ele se relaciona com a boca. Vocês entendem? Então cuidado que isso é meio que uma trampa. Uma trampa por quê? Porque o arco posterior ele vai com a língua, ele vai por debaixo. E o arco anterior, por incrível que pareça, vai com a faringe. Então é palato glosso, é posterior, e palato faríngeo é anterior. Certo? Lembre que a ordem é alfabética, né? É F, G. Então G é mais posterior, G é mais para trás. Maravilha. E está aqui o que a gente tem que saber sobre inserção. Paladar blando e músculo transverso da língua. A gente ainda vai estudar a língua de forma separada. As ações ele eleva a língua e deprime o paladar. Certo? Quando você engole, você sente sua língua sobe e seu paladar desce. É responsável pelo glosso estafilino, certo? Por outro lado, a gente tem o faringo estafilino, como eu falei para você. Ele é mais anterior. Ele vai entre os constritores da região da faringe, por isso que ele é faringo, né? Por isso que ele é faringo o nome dele. E ele eleva a faringe e descende o paladar. Então quando você engole, você sente que algo lá atrás faz assim, sobe, né? E depois desce. Ou seja, essa subida é dado por parte do faringo estafilino, certo? E quando você sobe a faringe, que é para ela voltar descendo, ou seja, voltar contraindo os músculos, você tem que descer o paladar para ele abrir espaço para passar o alimento, né? Então, por isso que eles fazem esse movimento meio que coordenado, certo? O que é importante saber que ele é a parede anterior do istmo de las falsas, certo? Aqui, ó, antes de falar de vascularização, aqui está aqui o istmo de las falsas. Esse aqui é o palato faríngeo e esse aqui é o palato glosso, tá vendo? Um é o arco anterior e o arco posterior. E no meio dele eu tenho o que a gente chama de tonsila palatina, que na verdade nada mais é do que o que, gente? O que é a tonsila que a gente chama? É a famosa amígdala palatina. A gente ainda vai ver que tem várias amígdalas na região de faringe e boca, certo? Então, essa daqui é a amígdala palatina, que é a famosa amidalite que vocês conhecem, né? A inflamação de garganta, parece essa daqui, ó. A região a amidalina. É a amígdala palatina aqui, que vocês veem com pus, que não sei o quê. É essa daqui, na famosa faringoamidalite pultácea, né? Beleza. Aqui, quando a gente fala de vascularização, lembre sempre que aqui o mais importante são artérias palatinas, porque palatina, paladar, gente, certo? E venas, plexo pterygoideu, certo? Que está na região pterigoide ali. Não precisa saber tantos detalhes, como é, como se forma, nada disso. Plexo pterygoideu. E inervação, parte é pelo nervo palatino, certo? E parte é pelo plexo faríngeo. Eu sempre falei para vocês que quando a gente fala de plexo faríngeo, região motora da região posterior da boca, sempre região faríngea, certo? Anterior, mais relacionado com o facial e com o trigêmino, tá? Maravilha. Então,
Uma coisa que aí, lembre sempre, ó, paladar blando, eu coloquei aqui, na verdade, inverti a ordem, né? Que ela é o quê? É o espaço entre o istmo o paladar blando é a parte anterior do istmo de las Falsas e juntamente com o que seria a região mais posterior, né? Que é a região da faringe. Isso para mostrar para vocês, isso aqui, nada que ver isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Isso aqui seria, na real, gente, ó, istmo de las Falsas, né? O que é o istmo de las Falsas? É o espaço compreendido em a parte posterior da boca e anterior à faringe, né? E anterior à faringe, e que é delimitado pelos arcos, arco palatoglosso, arco palato-faríngeo, e o contenido é a amígdala palatina, que é o que a gente falou aqui todo momento, né? Esse slide ficou meio estranho, eu vou tirar ele para vocês aí. Muito bom, maravilha. A gente se vê na próxima aula, tá bom?